Olá! Outro dia eu falei uma coisa lá no espaço Anjos de Luz e eu queria trazer isso aqui para vocês. Espiritualidade não é iFood. A gente está vivendo em tempos onde tudo tem que ser processado muito rapidamente. Se você quer uma comida, ninguém mais vai para o fogão, vai para o celular e pede um iFood. Tudo muito rápido. As pessoas têm necessidade de ver os seus desejos rapidamente sendo satisfeitos. Os pais não conseguem mais deitar com os filhos e ler um livro. Eles dão logo o celular, porque aí a criança fica mais quieta. E numa dessas, a gente já não sentou na mesa para comer junto e a gente nem deitou no tapete para ler o livro. E se a gente quer conversar um com o outro, é mais fácil mandar um zap. Afinal, tá todo mundo no celular mesmo, né? Para que eu vou conversar pessoalmente? Manda um zap. É melhor, mais fácil, mais rápido. E aí, gente, eu fico pensando nas pessoas que estão buscando esse crescimento espiritual, essa expansão de consciência. E às vezes eu sinto que essas pessoas acham que a coisa vai ser iFood, que ela vai telefonar, pegar no celular e essa expansão e esse crescimento vai chegar assim, rapidinho na mão dela. Ninguém quer estudar, ninguém quer ler, ninguém quer rezar, ninguém quer meditar. Todo mundo só quer o iFood. Você faz o seguinte, você estuda, processa aquilo, mastiga bem e traz para mim. E de preferência, põe na minha boquinha, que aí é só eu engolir. Mas sabe o que acontece quando esse processo é dessa forma? Ele não faz digestão, ele não vai te dar os nutrientes que você precisa para a sua expansão. Porque esse processo todo, ele é um processo, primeiro, pessoal. O crescimento espiritual, ele depende, primeiro, da sua vontade. Segundo, depende do seu empenho. Não adianta ninguém mastigar e colocar na tua boquinha. E aí eu fiquei pensando em quanto tempo eu demorei para um dia chegar aqui no vídeo e contar a minha história. E eu acho que eu demorei uns 60 anos, que é a idade que eu tenho, 61. E eu fiquei pensando em todas as fases desse meu crescimento, desse desenvolvimento espiritual. E como eu falei lá no primeiro vídeo para vocês, o objetivo desse canal aqui é mostrar como que foi o meu despertar, né? Que sirva de exemplo, de inspiração para outras pessoas, né? Eu não tenho nenhuma grande habilidade, eu não sou terapeuta holística, eu sou médica, eu sou ginecologista, então eu tenho muito pouco para ensinar, mas uma coisa eu acho que é muito importante, é falar para vocês por quais pedras eu passei, porque esse processo ele é muito parecido em cada um de nós, então quando você ouvir, pode ser que faça sentido para você alguma coisa que eu tenha experimentado ou vivido, né? Então, eu tenho alguns minutinhos a mais aqui, eu vou falar primeiro da minha infância.
Eu venho de uma família católica muito praticante, que é a família dos Bom Tempo. E a família da minha mãe tinha um pezinho no espiritismo. Isso, há 60 anos atrás, era quase uma heresia. Para vocês terem uma ideia, eu não podia passar no passeio de uma determinada amiga do bairro porque os pais eram espírita. Olha que loucura, né? E a minha mãe foi muito discriminada na família do meu pai, porque a minha avó, por parte de mãe, a avó Olga, era espírita. Então eu tive uma influência muito maior do catolicismo e que eu agradeço profundamente. Meu pai nos levava à missa todos os domingos pela manhã e eu me lembro com nitidez desse caminho, da roupa que eu usava, dos bancos que a gente sentava. E ele foi realmente, o meu pai foi assim um exemplo para nós com relação a essa questão da busca espiritual. Então, eu fui batizada pela minha tia Dauriceia, eu fui crismada por ela também. No batismo tive mais 2 madrinhas, né? Mas a Dauriceia foi uma pessoa muito importante na minha vida espiritual, ela sempre me conduziu. E ela me batizou, crismou, e depois eu acabei me envolvendo com grupos jovens, a gente estudava, a gente tinha uma sede de Deus muito grande. E na época a gente fez parte da construção de uma igreja lá na minha cidade, Juiz de Fora, a igreja do Bairu. Então nós éramos muito unidos e unidos também na oração. Participávamos da missa, tinha o coro. Eu não pertencia ao coro não, porque eu sempre fui muito desafinada. Mas as minhas amigas todas eram do coro, a Silvana, a Beth, a Bel, o Ica e tantos outros, né? Então, essa sede de Deus, essa busca por Deus, ela veio comigo desde sempre. Mas teve um período na minha vida, na época, acho que talvez de científico, começo de faculdade, que eu dei uma fugida disso daí. Na verdade, durante a faculdade não, porque a gente tinha uma frequência de oração muito grande, eu e um grande amigo, e a gente ia à missa quase todos os dias, era uma coisa importante. Na verdade, essa debandada aí aconteceu mais no final da faculdade. No final da faculdade eu realmente dei uma debandada, enfim, né? Mas percebe que essa situação toda, ela começou desde muito cedo, né? E como eu não gosto de vídeos muito longos, no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha experiência com a oração, a equipe de oração e vida do Frei Inácio, tá bom? Um abraço e lembre-se, espiritualidade, crescimento não é iFood, a gente tem que trabalhar bastante. Leve a luz, seja a luz. E se você gostou, dê o seu joinha, porque a gente precisa que esse canal cresça e chegue a outras pessoas. Gratidão enorme pela sua empatia.